Existem dias da caça e existem dias do caçador. E você está vivendo o momento que a caça vai se tornar caçador. E o reflexo disso você vai perceber pelas notícias de hoje que instituições que normalmente só repetiam uma frase, sim senhor, começam a desafiar o poder dos caçadores com coragem. Da onde vem essa coragem? E eu vou te dizer. Vem do enviado do Trump, que chegou hoje no Brasil e já está fazendo as suas reuniões. O homem chegou com força e determinação. E pelo que parece, segundo a esquerda, esse homem só vai vir tratar sobre a segurança, principalmente a segurança sobre o tráfico de substâncias para o mundo e também sobre o terrorismo. Esses são os únicos assuntos segundo a esquerda. Já segundo a direita e os conservadores, e principalmente o Eduardo Bolsonaro, este homem está vindo ao Brasil avaliar se o Brasil está pegando a avenida da ditadura e se distanciando da democracia. E se isso for comprovado, ou ele ter essa conclusão, ele vai começar a sancionar e perseguir os supostos ditadores do país. Dito isso, o STF está em completo silêncio e, pelo que parece, essa é a versão verdadeira. E no vídeo de hoje mais cedo eu comentei que a verdade chegaria à tona muito rápido e chegou em menos de 24 horas, você vai perceber isso. Agora preste atenção nessas informações, porque pessoas informadas não votam no PT e nem no Lula, e se você quer ajudar a, em 2026, erradicar a esquerda do poder, incluindo PT e Lula, se inscreva no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Quanto mais gente esse vídeo alcançar, menos pessoas vão votar na esquerda e a gente se liberta desse caos e dessa doença que a gente tem, infelizmente, no atual governo. Dito isso, vamos começar com o reflexo do poder, ou melhor, o reflexo da inversão de poder. OAB desafia STF e orienta advogados a não aceitarem lacração de celulares em julgamento. Exatamente. A OAB, que sempre disse sim senhor, decidiu desafiar o STF. Será isso normal? Não sei, eu vou deixar você tirar sua conclusão a partir dos outros pontos. Isso aqui começa depois de uma decisão do Zanin, que vai contra a Constituição, já que o celular para o advogado é uma ferramenta de trabalho e durante o processo isso dificulta o trabalho do advogado. Ou seja, o Zanin simplesmente rasgou a Constituição e impôs sua vontade. E agora a instituição AB está indo contra, ou seja, a caça se tornando caçador. Mas vai ficar muito mais interessante que isso, tá bom? Então preste bastante atenção e lembre de curtir para esse vídeo alcançar mais pessoas. E ontem, ou melhor, hoje cedo eu também falei para vocês sobre o governador petista da Bahia, que sugere que eleitores do Bolsonaro deveriam ir para a vala, logo supondo uma eliminação. E agora a Folha de São Paulo começa a repercutir essa notícia. E obviamente que a repercussão nesses meios nunca tem a capa principal, nunca está em destaque, porque o destaque do mundo é as coisas contra a direita e a favor da esquerda. Mas nas redes sociais, onde a direita, com a verdade, começa a se prevalecer cada vez mais, começa a ter um alcance gigantesco. Por exemplo, essa publicação aqui do Rodrigo Valadares já alcançou mais de 7.000 curtidas, ou seja, muito mais que 100.000 pessoas já viram essa publicação. E isso também vai conscientizando e enfraquecendo o Lula nas próximas eleições. E falar em enfraquecimento, o Lula já percebeu que em 2026 a chance dele ser erradicado do poder é muito alta. E ele começa a fazer o somebody love, presta atenção. CPMI do INSS alcança as assinaturas para ser protocolada, diz deputada. Ou seja, o caminho começa a se tornar sem volta. Em contrapartida, o Lula não ia ficar parado e aceitar isso. O Lula foi lá e tirou a Columbre do Brasil para adiar decisão da CPMI dos aposentados. E lembrando que qualquer pessoa que for contra essa CPMI não deve ter o seu voto e você deve fazer campanha contra. Por quê? Ele está indo contra a descobrir quem roubou 6,3 bilhões de reais de pessoas idosas e inválidas que não conseguem trabalhar. Eu acho que não tem coisa mais maléfica que isso. Mas essa posição do Lula de mandar o Alcolumbre para dar uma viajada, fica claro o medo dele e mostra que o caminho é sem volta para a destruição de credibilidade desse governo. Dito isso, gostaria de mostrar essas duas imagens. Essa imagem aqui é de um protesto, aquele protesto que falaram que deu 60.000 pessoas. E essa outra imagem é do show da Lady Gaga, que deu, segundo o jornal e a grande mídia, deu 2 milhões de pessoas. Eu achei que essa imagem, eu parei para avaliar, tá?
tá? Essa imagem ela tá com um zoom out um pouco maior, beleza? Então, essa imagem realmente tem mais pessoas. E nessa imagem aqui tá com um zoom out um pouco menor, e essa imagem tem um pouco menos de pessoas. Tudo bem, se aqui essa aqui tem 2 milhões, essa aqui no mínimo, do mínimo, do mínimo, tem que ter 1,5 milhão ou 1 milhão de pessoas. Não faz sentido fazer uma afirmativa que aqui tem 60 mil pessoas. Fica claro, mais uma vez, o viés da mídia e o viés das faculdades que fazem esse tipo de cálculo. E eu acho um absurdo a faculdade ter coragem de distorcer um resultado que vem através de medidas técnicas para favorecer um lado político. Isso que é vergonhoso. E essa notícia agora faz parte de um grande plano da direita para colocar o Jair Bolsonaro elegível novamente. Urgente no TSE, Nunes Marques derruba a cassação de prefeito e o prefeito vai voltar ao poder. Por quê? Ele é o próximo cotado para ser presidente do TSE. A teoria é que quando ele assinar, vão fazer o requerimento para tirar a inegibilidade do Bolsonaro e tudo indica que ele vai autorizar o Bolsonaro a se tornar eleito novamente. Essa é a grande aposta. Temos que continuar acompanhando, mas esse movimento dele começa a trazer mais precedentes nessa direção. Dito isso, começamos com a parte mais interessante do vídeo. Musk vence votação para fundar sua própria cidade no Texas, ou seja, o cara tá com muita moral. A proposta do Elon Musk para transformar a região de Boca Chia, no sul do Texas, na cidade de Starbase, foi aprovada por ampla maioria, votação realizada no sábado, dia 3, com 173 votos favoráveis e apenas 4 contrários. Por que eu estou trazendo essa notícia se parece que o principal não é esse? Tem muito a ver com isso aqui. O Musk está tendo muita, mas muita força no governo Trump. E temos que lembrar que ele tem inimigos aqui no Brasil. E possivelmente ele mandou o caçador do Trump para o Brasil. É ele mesmo, David Glumbley, que já atuou como mercenário. Eu descobri isso hoje, uma curiosidade apenas. Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Porque, basicamente, tivemos uma segunda notícia que reforça o poder e o medo das instituições brasileiras dos Estados Unidos. Vamos lá. Entre ministros e lobbies, como a empresa do Musk age para crescer no Brasil? Presta atenção. Ele fez um pedido para conseguir operar 7.500 satélites aqui no Brasil. E a análise da Anatel levou o dobro do tempo. E até que em um determinado momento, após a posse do Trump, no fim de março, representantes da embaixada americana chegaram a visitar a Anatel para entender o que está acontecendo e se aproximar também, já que mudou a gestão. O diálogo foi comercial. Durante a conversa, os norte-americanos quiseram saber em que pé estava o processo de expansão da Starlink, a provedora de internet do bilionário Elon Musk. A visita durou apenas 1 hora e transcorreu com um tom cordial, embora àquela altura a Anatel analisasse a solicitação do bilionário há 1 ano e 3 meses, o dobro do normal. Dito isso, após essa reunião cordial, olha o que aconteceu, eles liberaram, eles aprovaram, e olha só, dia 8/4 foi aprovado, ou seja, foi menos de 10, 15 dias aí da visita. Ou seja, um pouquinho de pressão responde muito rápido, né, pelo que parece. E depois da repercussão dessa notícia, Eduardo Bolsonaro desmentido. Membro do governo Trump não vem ao Brasil para discutir sanções amorais, e sim para falar sobre os traficantes e terroristas. Essa é a narrativa da esquerda. E aí, hoje sai essa notícia, olha que interessante. Conversa com Bolsonaro será prioridade para o governo Trump, diz fontes. E aí, quem que tá falando a verdade? E aí você vai tirar a sua conclusão com essa terceira notícia. Líder do PL confirma reunião com representante do Trump sobre o Moraes. Agora eu te pergunto, se ele está vindo aqui falar sobre tráfico e também sobre terroristas, por que ele está se reunindo com o PL? Por que a reunião com o ex-presidente Bolsonaro é a mais importante? Porque, segundo boatos, eles adiaram a vinda para o Brasil para esperar o Bolsonaro se recuperar e poder receber esses enviados do Trump. E nessa matéria aqui, surge mais detalhes que eu achei interessante trazer para vocês, olha só. Segundo a apuração da CNN, com fontes do governo americano e da oposição no Brasil, integrantes do Departamento de Estado do governo Trump afirmaram que uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro será prioridade número 1 da delegação. A princípio, integrantes do governo Trump acharam inconveniente vir ao Brasil a visitar o Jair Bolsonaro logo após a cirurgia que ele foi submetido. No entanto, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro,
que está nos Estados Unidos, afirmou aos membros do governo americano que o Bolsonaro teria condições de receber a delegação na segunda-feira, ou seja, hoje. Amanhã teremos mais notícias de como foi essa reunião. A comitiva deve ir à casa do ex-presidente em Brasília no final da tarde de segunda-feira. Antes haverá um encontro no Senado às 15 horas. A previsão é que haja uma visita a presidentes da comissão da Câmara e do Senado. Flávio Bolsonaro será responsável por conduzir a comitiva até o Jair Bolsonaro. E a CNN apurou ainda que membros do governo Trump querem conversar com os políticos da oposição sobre detalhes das ações de autoridades brasileiras contra a liberdade de expressão a jornalistas e políticos de direita, além das articulações sobre a possibilidade de regulamentar as redes sociais no país. A possibilidade de sanções a autoridades por parte do governo Trump será um tema abordado na conversa, também segundo fontes ouvidas pelo CNN. Ou seja, pelo que parece, o STF não deve estar muito feliz e nem o governo Lula, porque, pelo que tudo indica, o Eduardo Bolsonaro falou a verdade e, com essas notícias, fica óbvio que eles não vieram tratar apenas somente de tráfico de substância e terrorismo. Pelo que tudo indica, ele vai muito mais profundo na sujeira do Brasil. Dito isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo, que no próximo vídeo eu vou trazer mais detalhes dessa reunião. Um abraço e até o próximo vídeo.